você precisa me habilitar para compartilhar. Peraí. Vixe, tô ficando cego. Esqueci. Ok. Todo mundo está vendo? Uhum. Ok. Então, vamos para uma outra parte, né? Semana passada nós conversamos sobre como no ministério de Jesus muitas pessoas se escandalizaram. Agora nós vamos ver um outro lado que, né, que Jesus ele ensinou. Então, Romanos 14, 13. Alguém poderia ler? Eu vou ler. Romanos 14, 13. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Uhum. Em outras versões fala para que você não seja tropeço ou escândalo diante dos irmãos, tá? Então, vamos lá. Então, como eu disse, né, no outro capítulo na outra mensagem nós estivemos falando sobre como ele ofendeu algumas pessoas enquanto viajava e ministrava. Mas, na verdade, assim, parece que quase em todos os lugares que Jesus passava, algumas pessoas se ofendiam, né? Então, eles tinham voltado de Cafarnaum, Jesus e seus discípulos, e estava já completando um período do ministério, e aí eles resolveram tirar um descanso, um pouco curto, né? Mas que precisava para no meio daquela agitação do dia a dia que eles estavam tendo dentro do ministério, né? Então, foram para um lugar que eles então, vamos dizer assim, era o lugar base, né, do seu ministério, então ali em Cafarnaum, né? Aí quando eles estavam ali, um oficial responsável pela coleta dos impostos do templo veio falar com Simão Pedro e disse o seguinte: alguém pode ler? Vamos essa passagem, Mateus 17, do versículo 24 até o 27. Eu vou ler. Mateus 17, 24 a 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim. Peraí, o mestre de vocês não paga o imposto do templo. Não, do templo? Isso. Respondeu, paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga imposto e taxa aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros, respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso, vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Uhum. Então, se a gente for pensar a questão do templo, né? Quem seria o senhor do templo? Sacerdotes?
os levitas, os fariseus. O Senhor do templo é Deus, certo? Não são nenhuma das pessoas. Pela lógica de Jesus, né? Pela lógica de Jesus, não, pela lógica do ser humano, né? O rei, vamos dizer assim, que é o senhor máximo, né, na terra, os trabalhadores dele coletam os impostos, como Jesus estava aqui conversando. Na versão do Vini, fala de cidadãos e estrangeiros, né? Outras versões falam filhos e estrangeiros, certo? Então, Jesus estava trazendo um ensinamento aqui para Pedro de um outro lado da questão, né? Os filhos ou os cidadãos, eles estão isentos dos impostos. Eles é que são beneficiados por esses impostos que são cobrados dos estrangeiros, né? Se você pensar que Deus, o próprio Deus, é o Senhor do templo, ou o rei do templo, ou o proprietário do templo, né? Deus, e Jesus Cristo sendo filho de Deus, né? Verdadeiro filho de Deus, ele estaria isento dos impostos, certo? Por esse segmento que Jesus estava mostrando para Pedro. Então, ele teria todo o direito de dizer, não vou pagar, porque eu tenho o direito de estar sem pagar, porque sou filho, né? Mas Jesus fala muito claro para Pedro, para não se escandalizar, vai lá, pega um peixe e vai ter uma moeda, e com essa moeda você vai pagar o meu e o seu, né? Para não escandalizar, ele fala para Pedro pagar. Jesus tinha mostrado que ele tinha liberdade, vamos dizer, o direito de não pagar, né? Mas para não ofender ninguém, ele decidiu pagar, tá? E aí, logo em seguida, olha só, logo em seguida, o pessoal estava discutindo um outro assunto, Mateus 18, de 1 a 4. Quem for ler pode ligar o microfone, tá? Mateus 18, de 1 a 4. Pode Eu ler. vou ler. Opa, pode ler. Pode ler. Não, eu falei, pode ler. Ah, tá. Mateus 18, 1 a 4. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, não é até aí? Tal como essa, em meu nome a mim me recebe. Então, aqui, a expressão-chave é aquele que se humilhar, né? Então, Jesus estava querendo mostrar como é diferente dentro do reino de Deus, né? Então, Mateus 20, de 26 a 28. Alguém pode ler? Eu vou ler Mateus 20, de 26 a 28. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva aos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja escravo ou escrava de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida para salvar muita gente. Tá vendo? Eles estavam querendo achar quem era o mais importante. Então, Jesus começa dizendo: o mais importante é aquele que parece com uma criança, que se humilha, né? Que vamos dizer assim, que é simples,
que se não for como uma criança, não vai poder estar no reino dos céus. E aí Jesus ainda completa, né? E aquele que quer ser maior, seja aquele que serve. Porque naqueles tempos, o escravo era o menor, né? Era considerado o menor, o mais ralé da sociedade. E Jesus fala, aquele que quer ser maior, então seja como escravo, né? Que sirva o outro. Porque o Filho do Homem veio para servir e não ser servido. E além de servir, é dar a sua própria vida para resgatar a muitos. Jesus era livre, Jesus era filho de Deus, Jesus não devia nada para ninguém, ele não estava sujeito a nenhum homem, mas ele decidiu usar a sua liberdade para poder servir. É uma, vamos dizer assim, uma declaração muito importante para a gente entender quem é o nosso mestre e o exemplo que ele está nos dando, né? Ele tinha toda a liberdade de dizer, eu não vou morrer para esses daí, não, esses pecadores aí. Mas ele escolheu servir e ele escolheu morrer, né, por cada um de nós. Então, ele não usou da liberdade dele, né, porque a liberdade é um privilégio, né? Então, ele quis dizer, não devemos usar nossa liberdade ou nossos privilégios como filho de Deus para servir a nós mesmos. Essa liberdade ele nos deu para que nós pudéssemos servir uns aos outros. Gálatas 5:13. Fala isso. Quem puder ler. Gálatas 5:13. Porém vocês, irmãos, foram chamados para serem livres. Mas não deixe que essa liberdade se torne uma desculpa para permitir que a natureza humana domine vocês. Pelo contrário, pelo contrário, que o amor faça com que vocês sirvam uns aos outros. Uhum. Então, alguns tentam usar essa liberdade para defender os seus direitos. Mas Jesus está falando aqui, você deve usar a sua liberdade para servir com amor uns aos outros. Então, vamos ver um pouco aqui. A diferença do escravo com o servo. Eu não fiz essa tabela, mas eu vou falar, tá? O escravo, ele tem que fazer. O servo, ele consegue fazer. O escravo faz o mínimo necessário. O servo, ele atinge o potencial máximo. Tá? A diferença entre o escravo e o servo. O escravo, ele caminha 1 milha. O servo caminha a 2ª milha. O escravo, ele se sente roubado. O servo dá. O escravo é preso. O servo é livre. O escravo luta por seus direitos. O servo abre mão dos seus direitos. Então, assim, o servo pode escolher qualquer outra coisa, mas ele decidiu servir. Ele decidiu abençoar o outro, tá? O escravo não tem escapatória. Tem que obedecer o seu senhor e muitas vezes faz de mau grado, né? Porque ele é obrigado, ele não faz por prazer. Agora, o servo, ele escolheu servir, ele escolheu se doar para o outro. Então, essa é a diferença. E alguns, vamos dizer assim, alguns não, acho que até tem muitos cristãos que servem com essa atitude com ressentimento, como um escravo, sabe? Acabam fazendo as coisas e dando, vamos dizer, os seus impostos com bastante amargura. Vivem como escravos de uma lei na qual foram libertos, né? Jesus morreu para sermos livres, mas muitos, mesmo conhecendo a Cristo, ainda vivem como escravos.
Aí alguém sentiu assim, alguma coisa assim, que você ainda está preso nas leis, você ainda está amargurado com algumas coisas? Isso é um novo mandamento que Cristo deu no Novo Testamento. É o mesmo espírito que Cristo teve, né? De servir, de se doar com liberdade, com desejo por escolha própria, né? Mas alguns não conseguem experimentar essa liberdade que Cristo dá e acabam ficando mais como escravos, ainda tentando lutar pelos seus direitos. Tá? Então, Paulo, ele coloca esse exemplo lá em Romanos 14, de 1 a 2. Que foi o desafio da comida. Como falamos no comecinho, né? Alguém pode ler Romanos 14, de 1 a 2? Não esquece de ligar o microfone. Eu vou ler. Romanos 14, de 1 a 2. Aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que podem comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Porque naquela época, né, os animais normalmente eram sacrificados a ídolos. Então, aqueles que tinham uma fé mais firme, né, vamos dizer assim, já são mais amadurecidos, conseguiam comer essa comida porque sabiam que, né, Deus é maior, então Deus quebra qualquer malefício que possa ter, né, da comida consagrada. Mas quem era fraco na fé, vamos dizer assim, ainda não conseguia, então acabava comendo só legumes, tá? Então, Paulo, ele recomenda, assim, para você ter esse amor por aqueles que ainda não conseguem encarar isso. Então, tinha uns que acabavam escandalizando outros, porque eles tinham uma fé mais fortalecida, eles sabiam que né, assim, Deus é maior, e então conseguiam comer as comidas consagradas para ídolos, né, os animais. E aí, os que eram mais fracos na fé se escandalizavam porque para eles era difícil, entendeu? Então, Paulo fala para você ser um bom exemplo para aqueles que são fracos na fé, que tinham medo de poder comer essa comida consagrada a ídolos, tá? Vamos ver lá, Marcos 7, 18 e 19, o que Jesus fala sobre a comida. Marcos 7, 18 a 19. Alguém? Vamos lá, Marcos 7, 18 e 19. Então ele disse: vocês são como os outros, não entendem nada. Aquilo que entra pela boca da pessoa não pode fazê-la ficar impura, porque não vai para o coração, mas para o estômago, e depois sai do corpo. Com isso, Jesus quis dizer que todos os tipos de alimentos podem ser comidos. Uhum. Porque todos os alimentos são limpos, né, para o cristão, tá? Mas aqueles que eram fracos na fé, como Paulo explicou, não conseguiam comer com medo, né, de aquilo fazer mal para eles, tá? E aí, então, Jesus coloca lá em 1 Coríntios 8, 4 e de 6 a 7. Capítulo 8, versículos 4 e versículos de 6 a 7.
Bom, 1 Coríntios 8:4. Quanto a comer alimentos que tenham sido oferecidos aos ídolos, nós sabemos que um ídolo representa alguma coisa que realmente não existe. E sabemos que existe somente um Deus. Agora, 1 Coríntios 6:7. Não, é 8, versículos 6 a 7. É que é versículo, só tirou o versículo 5 do meio do caminho. Desculpa, eu já li ali errado. Peraí, 6. É só continuar, o 6 a 7, versículo. Porém, para nós, existe somente um Deus, o Pai e Criador de todas as coisas, para quem nós vivemos. E existe somente um Senhor, que é Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem nós existimos. Mas nem todos conhecem essa verdade. Existem pessoas tão acostumadas com os ídolos que até agora comem desses alimentos pensando que eles pertencem ao ídolo. A consciência dessas pessoas é fraca e por isso elas se sentem impuras quando comem desses alimentos. Uhum. Então, Paulo falou, né? Jesus falou que todos aqueles que são cristãos, né, que creem no Senhor, todos os alimentos são limpos, né? E Paulo, então, fala aqui que só tem um Deus. Então, por isso, eles se sentiam, vamos dizer assim, tranquilos de poder ingerir esses alimentos, porque Deus está acima de todas as coisas e os ídolos não são nada perto do Senhor, tá? Então, quem tinha fé fortalecida conseguia ver desse modo, mas quem tem a fé mais fraquinha ainda se sentiam intimados, né, meio amedrontados por comer essas comidas sacrificadas, tá? Então, aqueles cristãos que tinham a fé mais forte podiam comer essa comida de uma forma tranquila, mesmo que Jesus, né, tivesse purificado os alimentos, os mais fracos não conseguiam se libertar daquela imagem do ídolo, do altar do ídolo, então não conseguiam comer. Então Jesus estava dizendo assim: aqueles que estão mais fortes devem ter amor por aqueles que são mais fracos, né? Então não escandalizar, né? Não comer aquela comida para não escandalizar os mais fracos. Não ser uma atitude, não ter uma atitude que cause tropeço na vida daqueles irmãos mais fracos. Então, por isso que nós lemos esse daquele de Romanos, né, 14, 13, e agora eu vou pedir para ler o 17 também. O 17, né? Isso, porque o 13 já lemos. Uhum. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Uhum. Então, o mais importante no reino de Deus não é a comida, nem a bebida, né? Mas a gente viver em justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se aquilo lá, né, a comida ou a bebida, estão perturbando os novos crentes que não têm liberdade, vamos dizer assim, uma fé suficiente para poder crer que Deus é maior do que todas as outras coisas, né? Você que tem uma fé mais fortalecida, não tente defender os seus direitos dizendo assim: a gente tem liberdade para poder comer o que quiser, porque nosso Deus é maior do que todas as coisas. Ele quebra qualquer consagração feita a ídolos, né? Mas Jesus estava aqui ensinando: aquele que pertence ao reino de Deus deve batalhar pela justiça, pela paz, pela alegria no Espírito Santo. A sua liberdade não pode causar mal
para as outras pessoas, que se possam se ofender ou tropeçar, né? Então, Paulo também deu essa advertência em 1 Coríntios 8, de 11 a 12. Alguém pode ler? 1 Coríntios 8, de 11 a 12. 1 Coríntios de 8, de 11 a 12. Assim, este cristão fraco, este seu irmão por quem Cristo morreu, vai se perder por causa do conhecimento que você tem. Desse modo, pecando contra o seu irmão e ferindo a sua consciência, e ferindo a consciência dele, você estará pecando contra Cristo. Então, aqui Paulo fala muito claro. Você tem uma fé forte, você pode suportar essa comida consagrada a ídolos. Mas se você faz o seu irmão, que é fraco na fé, cair, você não está pecando contra ele, você está pecando contra Cristo. Porque, né, ele pertence a Cristo. Se você fizer esse pequenino tropeçar, então você está pecando contra Cristo. Então, aquele que é fortalecido, aquilo que é entendido, tem que se cuidar por amor ao mais fraco, para que ele não tenha fé esmorecida, tá? Então, aquele que entende a sua relação com Deus, né, vai usar a sua liberdade para poder, vamos dizer assim, servir para o outro, né? Então, aquele que tem uma fé fortalecida consegue abrir mão dos seus próprios direitos. Jesus, ele teve o cuidado para mostrar aos seus discípulos a importância da humildade, né? Então, Mateus 18, de 6 a 10, a gente tem estudado, né, sobre esse assunto. Então, alguns que estão ouvindo os estudos devem ter ouvido bastante sobre isso. Vamos ler de novo, então, Mateus 18, de 6 a 10. Mateus 18, de 6 a 10. Quanto a esses pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles, não, desculpa, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. Ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Essas coisas têm de acontecer, mas ai do culpado. Se uma das suas mãos ou um dos seus pés faz com que você peque, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna sem uma das mãos ou sem um dos pés, do que ter as duas mãos e os dois pés e ser jogado no fogo eterno. Se um dos seus olhos faz com que você peque, arranque-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida eterna com um olho só, do que ter os dois e ser jogado no fogo do inferno. Mais um pouco. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Uhum. Então, Jesus, ele fala muito sobre a ofensa, né? De você causar escândalo para o outro. E ele fala assim, se é sua mão, se é seu pé, se é seu olho, né? Fazer você tropeçar ou fazer você pecar, é melhor você cortar, né? É melhor você entrar sem esse membro do que você ir para o inferno com todos os membros. E aqui ele está dizendo o seguinte: se tem alguma coisa que vai fazer, né, a gente pecar, ou que alguém, né, peque ou se escandalize com o nosso testemunho, com nossas atitudes, é melhor que você tire fora, antes que aconteça
de você né, não poder entrar no reino de Deus. Então, aí a gente entra num contraste do que a gente falou na semana passada. Mas então, por que que Jesus, onde ele foi, onde ele ministrava, ofendeu tantas pessoas? Mas veja bem, Jesus ofendeu as pessoas porque ele estava obedecendo ao Pai e servindo uns aos outros, né? A ofensa que ele praticou não foi porque ele estava lutando pelos seus direitos. Ele abriu mão dos seus direitos. Os fariseus se ofenderam porque ele curou no sábado. Os discípulos se ofenderam com a verdade que o Pai mandou Jesus pregar. Maria e Marta se ofenderam porque ele atrasou só um pouquinho seu retorno para curar o Lázaro. Ele ofendeu as pessoas não porque estava servindo a si mesmo, mas porque estava obedecendo ao Pai, fazendo, né, aquilo pelas pessoas. Então, Paulo fala ali em 1 Coríntios 8, 9. Pode ler alguém? 1 Coríntios 8, 9. 1 Coríntios 8, 9. Oh. 8, 9. Mas tenham cuidado para que essa liberdade de vocês não faça com que os fracos na fé caiam em pecado. Uhum. A nossa liberdade nos foi dada para que a gente pudesse servir e abrir mão das nossas próprias vidas. Nós devemos edificar e não destruir. Essa liberdade não foi dada para nós acumularmos coisas para nós mesmos, mas essa liberdade foi para que nós pudéssemos servir uns aos outros, né? Às vezes a gente quer lutar mesmo pelos nossos direitos, porque a gente tem direitos, né? Como filho de Deus, a gente quer ser tratado como filho de Deus. Mas aqui, a liberdade que nos foi dada foi para que nós tivéssemos essa escolha de poder servir uns aos outros. Então, é como se fosse um teste, né? Que Deus permite para que a gente possa ver se a gente vai tentar lutar por nossos direitos ou se a gente vai escolher servir ao outro. Romanos 14, 19. Romanos 14, 19. Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Uhum. Então, a nossa escolha não é pelos nossos direitos, a nossa escolha deve ser para aquilo que promove a paz, para aquilo que promove a edificação, o crescimento uns dos outros. Veja bem, você pode estar crescido, você pode estar amadurecido, mas essa maturidade, né, ou essa fé fortalecida que você tem, deve servir para também ajudar outros a crescerem e encontrar a paz. Vamos ler essa 1 Coríntios, de 10, 23 a 24, versículos 23 a 24, e depois versículos 31 até 33. 1 Coríntios 10, 23 a 24. Alguns dizem assim: podemos fazer tudo o que queremos. Sim, mas nem tudo é bom. Podemos fazer tudo o que queremos, mas nem tudo é útil. Ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. 31 a 33, agora.
Portanto, quando vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vivam de tal maneira que não prejudiquem os judeus, nem os não-judeus, nem a igreja de Deus. Façam como eu. Procuro agradar a todos em tudo o que faço, não pensando no meu próprio bem, mas no bem de todos, a fim de que eles possam ser salvos. Então, aqui, Paulo foi muito claro. Eu gosto dessa passagem porque muita gente pensa assim, ai, quando você fica crente, você não pode fazer mais nada, né? Não pode dançar, não pode ir para boate, essas coisas, não podemos fazer isso, tem igreja que não permite nem jogar bola, alguns não permitem nem se maquiar, nem fazer outra. Eu estou falando coisas mais simples, né? Mas muita gente tem esse pensamento. Mas Paulo fala, todas as coisas são lícitas. A gente pode fazer qualquer coisa, mas nem tudo é bom. Nem tudo edifica, nem tudo faz bem. Então, nós temos liberdade, mas a gente escolhe fazer o quê? Fazer aquilo que edifica, fazer aquilo que glorifica a Deus. Então, não é que a gente não pode, a gente até pode, mas a gente não quer, né? A gente tem liberdade, mas a gente usa essa liberdade não para buscar meu próprio interesse aqui, ele fala, mas o interesse de todos, para ver a salvação de todos. Então, a nossa liberdade é guiada através do amor pelas pessoas, né, uns dos outros. Para você não ter que defender os seus próprios direitos, mas você poder abençoar o outro. 2 Coríntios 6:3, é para fechar. 2 Coríntios 6:3. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Uhum. Em outras palavras, né, outras versões, diz para que a gente não seja motivo de escândalo para ninguém, ou para qualquer coisa, né? Então, como está a nossa vida? A nossa fé está fortalecida, mas você usa para defender a si mesmo ou você abençoa o outro, né? Tem coisa que eu não faço, não porque eu não posso, mas porque eu sei que para algumas pessoas aquilo pode escandalizar. Para mim não faz muito efeito, né? Mas por amor ao outro, eu faço para que ele não seja escandalizado. Porque a nossa vida impacta a vida dos outros, né? Então, que a gente possa ser alguém que consegue olhar para o outro de uma forma graciosa e com o mesmo amor que Jesus teve. Jesus tinha liberdade para muitas vezes ele se rebelar, muitas vezes ele não fazer, mas Jesus fez por causa da fé, talvez fraca, de outras pessoas, né? E fez por amor e para poder servir ao outro. E mesmo assim, né, a gente vê que Jesus conseguiu escandalizar algumas pessoas, ou muitas pessoas, né? Mas em cada lugar ele conseguiu, mesmo fazendo aquilo que é certo, escandalizar as pessoas. Que nós possamos ter esse coração como de Jesus, mesmo que a gente tenha liberdade, que a gente tenha direito, que a gente tenha privilégios, a gente possa usar isso para servir uns aos outros, para olhar com graça para outras pessoas
e não ser motivo de tropeço para ninguém. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu agradeço pelo teu amor tão grande por cada um de nós. Senhor, como é fácil nós nos escandalizarmos e como é fácil nós também escandalizarmos os outros. Mas como diz essa passagem, essas passagens, e como diz a tua palavra, e o testemunho que o Senhor nos deu, que nós também tenhamos esse mesmo coração de poder olhar para o nosso irmão, que é mais fraco, e poder ajudá-lo, não escandalizando. Então, ajuda-nos a escolher este caminho que às vezes é difícil, abrirmos mão dos nossos próprios direitos, mas por amor ao outro, nós podemos escolher servir, escolher amar, escolher ajudar o outro a crescer. Então, pedimos, ó Deus, essa graça, que nós não sejamos julgadores, que nós não sejamos donos das verdades, mas que tenhamos esse coração humilde, como o Senhor disse, e não procurando nossos próprios interesses, mas realmente sendo cidadãos do reino de Deus, nós possamos estar sempre buscando aquilo que edifica a tua igreja, ao nosso próximo, e para que cada um possa também ser salvo. Então, nós pedimos, ó Deus, dá-nos esse discernimento, dá-nos essa graça, dá-nos essa sensibilidade para percebermos as debilidades uns dos outros, mas não para julgar, mas para ajudarmos uns aos outros. Que a gente não tenha mesmo essa luta pelos nossos direitos, mas que nós possamos escolher servir uns aos outros. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou dar a bênção, né, antes de parar a gravação. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação, a força do Espírito Santo esteja com todos vós e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.